Bom dia, gravação hoje do capítulo 39, que eu vou chamar de o selo final. Como registro final da construção do tabernáculo, este capítulo registra a inscrição do diadema do sumo sacerdote, que serve como um tipo de selo de arremate de tudo que foi feito antes de recebê-lo, tudo marcado como pertencente ao Senhor. Ou seja, existe uma ordem, uma sequência a ser obedecida para que finalmente possamos receber o selo da santidade ao Senhor. Versículo 30. Tudo havia sido colocado fora do lugar santo, ordenados rigorosamente em sequência para a entrada no lugar santíssimo. Agora, o trabalho era no lugar santo. Versículo 1. Ali prepararam as vestes do serviço para Arão. Fizeram o éfode de ouro azul, púrpura, carmesim e linhos torcido. Versículo 2. Bateram o ouro em lâminas finas, cortaram em fios para tecê-lo em azul e em púrpura e em carmesim, e no linho fino com trabalho esmerado. Versículo 3. Fizeram as ombreiras. Versículo 4. Fizeram o cinto trançado do éfode. Versículo 5. Fizeram as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com os selos, que são lavrados com os nomes dos filhos de Israel. Versículo 6. Eles foram colocados sobre os ombros do éfode. Versículo 7. Aqui uma representação de que o Senhor os levaria sobre seus ombros, como Jesus carregou a cruz e sobre seus ombros o nome de todos que o obedecem. Depois o peitoral, que era quadrado, de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Versículo 9. E nela estavam engastados 4 fileiras. A primeira, engastados pedras em 4 fileiras. A primeira era de sárdio, topázio e carbúnculo. Versículo 10. A segunda fileira, uma esmeralda, uma safira e um diamante. Versículo 11. A terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Versículo 12. E a quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Versículo 13. As pedras eram colocadas de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes de gravura como um selo, cada um com seu nome. Era como uma couraça anexada ao éfode por correntes, amarradas aos anéis de ouro nas alças dos ombros do éfode e por uma fita azul, amarrada aos anéis nas partes mais baixas do éfode. A couraça e o éfode eram feitas de linho bordado e com um quadrado de largura semelhante a um colete, como se fosse uma bolsa, e no interior eles continham o urim e o tumim, que nós já falamos dessas duas pedras. De acordo com o Talmud, o uso do peitoral expiava o pecado de erros de julgamento por parte dos filhos de Israel. Cada pedra representava uma tribo, e elas tinham a ver com as qualidades, virtudes e defeitos de cada tribo. Os judeus viajavam no deserto rumo à terra prometida carregando uma bandeira por cada tribo idêntica à cor da sua pedra. Na primeira fileira iam a tribo de Ruben, Simeão e Levi. A tribo de Ruben é que recebia a pedra vermelha de rubi. Por quê? Porque ele pecou ao se deitar com a concubina de seu pai, a Bila, e a cor vermelha representaria a vergonha que Ruben sentiu pelo seu erro. Simão era verde, e ele recebeu uma esmeralda. Essa tribo também pecou contra as filhas de Moabe, fazendo suas faces ficarem pálidas, adotando esse tom esverdeado da pedra. Levi, a pedra era topázio. A tribo devotou-se a transmitir os ensinamentos de Deus aos seus irmãos. O reflexo brilhante do topázio simboliza esse brilho espiritual. A segunda coluna, a segunda fileira, Judá, era o carbúnculo, reminiscente da aparência pálida de Judá quando seu pai suspeitou incorretamente dele ter assassinado José. A radiância da pedra representa a face brilhante de Judá quando mais tarde seu pai o louvou por salvar José da morte. Issacar, safira, famosa pela grandeza do seu estudo do Pentateuco, eles foram associados assim à safira, que era um material da qual foram feitas as 2 tábuas da lei. Zebulon, a pedra era o diamante. Uma tribo que se engajou no comércio, conquistando grandes riquezas. A pérola branca assemelha-se à cor das moedas de prata.
Terceira fileira, Dan, a pedra jacinto. As riscas dentro dela parecem semelhantes a uma face humana vista por trás. Isso alude à conduta de trás da tribo de Dan ao fazerem uma imagem idólatra. Naphtali, a pedra era ágata. A turquesa era antigamente carregada por membros da cavalaria. A proximidade entre o cavaleiro e seu cavalo é associada ao nome Naphtali, que em hebraico está associado à conexão. Depois, Gade, terceira fileira ainda, ametista. Assim como os cristais são minerais amplamente difundidos, as tribos de Gade também eram numerosas e muito conhecidas. Quarta e última fileira, Azer, que era o crisólito. O crisólito tem a complexidade do azeite de oliva, substância encontrada em abundância na terra da tribo de Aser. José, a pedra ônix. As letras do nome hebraico para ônix podem ser rearranjadas para escrever Hashem, ou o nome, uma forma comum de referir-se a Deus. Alude ao bem-sucedido trabalho de José em cumprir os mandamentos, mesmo estando na casa de Potifar. Benjamim, a pedra era jaspe. Após a venda de José como escravo pelos seus irmãos, Benjamim, que não estava presente, deliberou se ele deveria ou não revelar o destino de seu irmão ao seu pai Jacó. Esse diálogo interno de ida e volta reflete-se nas numerosas cores da pedra de jaspe. As pedras refletiam então o caráter único de cada tribo. Isso nos mostra como cada indivíduo é único e distinto, e ao usar seu esforço para ser lapidado, pode atingir as alturas de seu potencial, por meio da sua obediência e atenção às palavras do Senhor. Quando termina seu trabalho, a Bíblia diz que ele, Moisés, viu a sua obra, e eis que estava conforme que o Senhor ordenara, e ele os abençoou. Versículo 43. Como Deus fez ao terminar sua obra e se alegrou, e viu que era bom, Moisés também se alegrou. Viva a sua vida de tal maneira que quando ela terminar, Deus a olhe e veja que ela foi boa. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã, o último capítulo de Êxodo. Esse capítulo 39 foi complicado de fazer, porque essas representações são importantes. Eu considerei isso que valia a pena a gente perder um tempinho a mais para entender um pouco das representações das pedras do peitoral do sacerdote. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.